Boa noite a todos. Convido os presentes para iniciarmos a solenidade e solicito que os telefones celulares sejam desligados ou colocados em modo silencioso. Nos reunimos nesta sessão solene, por esta ocasião, em sessão solene conjunta do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e do Comando do 5º Distrito Naval, para realizarmos a imposição da Medalha Mérito Tamandaré e a sessão solene comemorativa aos 200 anos da instalação da Marinha do Brasil em Santa Catarina. Convidamos as seguintes autoridades para comporem a mesa. Dr. Augusto César Zeferino, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Vice-almirante Vitor Cardoso Gomes, comandante do 5º Distrito Naval. Senhor César Augusto Gruba, secretário de Estado da Segurança Pública, representando o governador do Estado. Senhor Jean Marques Loureiro, prefeito de Florianópolis. Embaixador José Roberto de Almeida Pinto, chefe do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores em Santa Catarina. General de Brigada Sérgio Luiz Trates, comandante da 14ª Brigada da Infantaria Motorizada. Senhor Jairo Gilberto Schaeffer, juiz federal. Registramos ainda a presença das seguintes autoridades. Senhor Adalto Montana Júnior, superintendente da Agência Brasileira de Inteligência de Santa Catarina. Major Brigadeiro da Reserva Adenir Siqueira Viana. Coronel da Polícia Militar Robert Vidal Fonseca, diretor de Apoio Logístico e Finanças da Polícia Militar, representando o comandante-geral da Polícia Militar do Estado. Coronel Bombeiro Militar Edupércio Prates, chefe do Estado-Maior-Geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, representando o comandante do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Daltro José Cardoso, inspetor da Receita Federal de Florianópolis. Capitão de Fragata William dos Santos Madela, comandante da Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina. Major Fabrício Vendramin, representando o comandante da Base Aérea de Florianópolis. João Batista Soares, representante da Associação Catarinense de Imprensa. Senhor Augusto Barbosa Coura Neto, presidente da Academia Alcantarense de Letras. Dr. César Amorim Krieger, vice-presidente da Sociedade Amigos da Marinha do Brasil, representando a Academia Catarinense de Letras Jurídicas. Dr. Heleno Coelho, presidente da Sociedade Amigos da Marinha de Santa Catarina. Convidamos a todos os presentes a cantarem o Hino Nacional Brasileiro, executado pela Banda de Fuzileiros Navais de Rio Grande.
Imposição da medalha Mérito Tamandaré. A Ordem do Mérito Tamandaré, criada pelo Decreto número 42.111, de 20 de agosto de 1957, destina-se a agraciar autoridades, instituições e pessoas civis e militares, brasileiras ou estrangeiras, que tenham prestado relevantes serviços no sentido de divulgar ou fortalecer as tradições da Marinha do Brasil, honrando feitos ou realçando seus vultos históricos. Assim sendo, o comandante da Marinha resolveu conceder a medalha Mérito Tamandaré ao senhor Jean Marques Loureiro, prefeito da cidade de Florianópolis. Convidamos o comandante do 5º Distrito Naval e o senhor Jean Marques Loureiro a ocuparem a posição para a imposição da medalha. Sessão solene em comemoração aos 200 anos da instalação da Marinha do Brasil em Santa Catarina. Convidamos o Dr. Augusto César Zeferino, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, para que faça a abertura desta sessão solene. Uma boa tarde a todos. O Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, que é a Casa da Memória Catarinense, desde o início deste ano, viu que havia uma data muito importante na historiografia catarinense, que era a instalação da, então, Intendência da Marinha em Santa Catarina, no ano de 1817. Então, como em muitas outras oportunidades, o Instituto resolveu dar início a este processo e contactou a Marinha para que fizéssemos de forma conjunta esta comemoração merecida e de grande importância para a gente catarinense e, digo também, para a gente brasileira. Quero saudar os componentes da mesa, em especial na pessoa do Almirante Cardoso, comandante do 5º Distrito Naval, e a todos os demais membros, representantes que compõem a mesa, e também a distinta plateia, dando as boas-vindas a todos, aos convidados, aos membros do Instituto, aos membros das forças militares aqui presentes, da Marinha e de outras, das demais também, e aqueles que voluntariamente apareceram para nos prestigiar. Quero também fazer referência a um membro do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, que é a professora doutora Nelma Baldin, hoje nossa conferencista. Senhoras e senhores, então, quero dizer que o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina é uma instituição civil sem fins econômicos. Não pertence ao Estado. Não é Estado, é uma instituição independente, fundada em 1896, porém, com aval do Estado, porque ele nasceu como instituição de apoio ao governo do Estado. Foi assim, por exemplo, na questão dos limites, quando o próprio Estado solicitou ao Instituto a indicação de um dos seus membros, que foi seu fundador, José Arthur Boatê, para que fosse a Lisboa amelhar documentos nas instituições portuguesas, para que esses documentos viessem respaldar o processo que então se passava na Corte Nacional. O Estado foi vencedor nas 3 oportunidades
e, então, tivemos uma importante contribuição a partir do esforço também do Instituto Histórico e Geográfico. O Instituto nasceu para fortalecer os estudos históricos, geográficos, antropológicos, genealógicos, etc. E também para dar guarida, né, aos escritores, então, na área da ciência e da academia. Se quisermos hoje buscar artigos científicos da produção científica daquela época, certamente nós teremos que recorrer à revista do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, que já tem 121 anos, e, portanto, ali está a concentração dos artigos mais importantes da virada do século e do início do século, publicados ali. É uma revista que não parou até hoje. Bom, temos ainda o Instituto como realizador de grandes eventos no Estado, inclusive a nível nacional e internacional. O primeiro grande evento se deu em 1848, quando realizamos a comemoração da chegada dos açorianos aqui no litoral catarinense. Até então, nós sabemos que os açorianos eram tidos como, não os açorianos propriamente, mas a gente que aqui vivia, descendente dos açorianos, era tida como uma gente quase que de segunda classe, no sentido da sociedade como um todo. E o Congresso de 1848, com 100 e poucos participantes, virou a página. Deu ao descendente açoriano a sua importância. E hoje nós sabemos que é motivo de orgulho para toda Santa Catarina. Hoje, inclusive, o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina tem convênio firmado na área, inclusive, da pós-graduação, com a Universidade dos Açores, também com a Universidade de Salamanca, na Espanha, mas com a Academia Portuguesa da História e outras instituições, a Sociedade de Geografia de Lisboa e Instituto Cultural de Ponta Delgada, que seria o correspondente ao Instituto Histórico e Geográfico lá da Ilha de São Miguel. Bom, o Instituto ainda, além do primeiro Congresso de História Catarinense, se comemorou o segundo Congresso, 50 anos após, em 1998, e também tivemos o Congresso de História e Geografia de Repercussão Internacional, realizado na passagem do centenário da instituição, em 1996. Tivemos também o Seminário Nacional Ilhas Costeiras e Oceânicas, realizadas no prédio próximo aqui no Tribunal de Contas, que foi uma iniciativa do Instituto, que realizou este evento, porque na ocasião nós tínhamos um problema com as terras de marinha das ilhas, que algumas consideradas ilhas oceânicas, e questão de ser oceânica ou costeira é uma questão técnica, e a ilha de Santa Catarina não é uma ilha oceânica, apesar de estar no Oceano Atlântico. É uma ilha costeira, porque há justificativas técnico-científicas para isso. Fizemos esse congresso que muito auxiliou, então, a legislação federal. Na época havia um deputado catarinense que liderava este processo e nós demos então reforço científico à feitura daquele instrumento legal. Nós também realizamos o 7º Colóquio Internacional de Ilhas das Ilhas do Atlântico, de História das Ilhas do Atlântico, em 2003, em associação com o Centro de Estudos do Atlântico de Portugal. Tivemos o painel sobre desastres naturais em Santa Catarina. Tivemos o Colóquio Ibero-Sul-Americano de História, em 2009. Tivemos o Seminário Nacional 100 anos da Guerra do Contestado, em parceria com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, do qual resultou em 2 publicações. Tivemos também o Seminário Brasil-Portugal, em 2013. Quero dizer, inclusive, que o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina foi a única instituição nacional do gênero a realizar este evento. Posteriormente, se realizou no Rio de Janeiro, a nível nacional, com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e, logo em seguida, o Seminário Portugal-Brasil, realizado, então, em Lisboa. E realizamos o ciclo de conferências comemorativas dos 120 anos do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, no ano passado. São realizações importantes que deixaram o seu legado escrito também. E o Instituto ainda tem 2 revistas, que são a série catariniana, 2 publicações, e a série Ensaios.
Temos ainda o boletim, não é? E, como eu disse, a revista anual. Temos uma biblioteca com mais de 120 mil volumes, que é aberta ao público de segunda a sexta. Consultas são gratuitas e se atendem, inclusive, pela internet. Quero dizer que o Instituto está localizado na Casa José Boatê, construída também pelo fundador do Instituto, José Boatê, e que hoje abriga, além do Instituto, a Academia Catarinense de Letras. Dividimos a casa. O Estado mantém a casa e mantém o pessoal de apoio. E o Instituto, então, tem a guarida na Constituição do Estado, que diz o seguinte: o Estado deverá promover a ajuda administrativa, técnica e financeira. Esta última vem sofrendo graves reveses. Está difícil. Então, nós temos essa ligação com o Estado. E a Casa do Estado, nós somos agradecidos, evidente, que o Estado, inclusive, nos cedeu incomodato por 100 anos. 99 anos, na realidade. Como estamos há 7 anos ali, ainda temos 92 anos entre aspas, de uma merecida mordomia, porque nós trabalhamos em função da sociedade catarinense. Lá ninguém é remunerado e nós estamos sempre à disposição da sociedade e trabalhando para que as coisas possam correr e a historiografia catarinense seja cada vez mais enriquecida e que ela alimente, né, o futuro desse Estado, preservando a sua história. O Instituto também tem uma política que é fundar instituições congêneres em diferentes partes do Estado, porque o Instituto concluiu que se nós deixarmos, se não fizermos isso, a produção estadual na área da cultura, da sua historiografia, o acervo cultural do Estado, histórico-cultural, e ele tenderá a se concentrar aqui em Florianópolis, tornando difícil o acesso da população do Estado a este acervo, mesmo disponibilizando uma biblioteca e tudo que nele existe. Então, nós já temos fundados 6 institutos históricos e geográficos municipais e ou regionais. No mês de setembro agora, fundamos em Chapecó, no oeste não havia. Estamos fundando agora em Laguna. Temos também em Criciúma, em Orleans, em Lages, em Itajaí e em Blumenau. Possivelmente deverá sair no centro-norte do Estado. Então, dizer, para finalizar, que na sequência, então, dos eventos da historiografia catarinense, a instituição maior, né, da guarda da sua história, programou, em parceria com o Comando do 5º Distrito Naval, a comemoração da instalação da Marinha pelos seus 200 anos, na passagem dos seus 200 anos. É um grande orgulho para o Instituto, nós estamos muito felizes com isso, agradecemos muito o apoio da Marinha, através do 5º Distrito Naval, de seu comandante, com Almirante Cardoso, e outras pessoas mais se envolveram. Faço questão de nominar aqui também o comandante Gaio, da Capitania de Esportes, e outras pessoas mais, e do Instituto tivemos a participação efetiva do comandante Chara, que está aqui também presente. Agradeço esta oportunidade e dizer que o Instituto tem as portas abertas a todas as pessoas aqui presentes e aquelas com as quais vocês se comunicarem e passarem a mensagem. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao protocolo. Convidamos o vice-almirante Vitor Cardoso Gomes, comandante do 5º Distrito Naval, para o seu pronunciamento. Boa noite a todos, a todas, por estarem aqui presentes, abrilhantando esse importante evento que reúne o Instituto Geográfico e a Marinha do Brasil, e sendo acolhido na nossa bela cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Gostaria de saudar os nossos componentes da mesa, Dr. Augusto Zeferino, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, o senhor César Augusto Gruba, secretário de Estado de Segurança Pública, representando nesse ato nosso governador, nosso senhor Jean Loureiro, prefeito da cidade de Florianópolis, embaixador José Roberto de Almeida Pinto, general de brigada Sérgio Luiz Tratz,
comandante da 14ª Brigada. E o senhor Dr. Jairo Gilberto Schaffer, né, juiz federal, na pessoa, né, e com todos, né, que eu, saudando aqui os da mesa, eu saúdo a todos aqui os nossos presentes aqui, autoridades já nominadas pelo nosso protocolo. Eu gostaria de, inicialmente, né, falar sobre a nossa primeiro evento, que foi a entrega da comenda ao nosso prefeito da cidade de Florianópolis. Era uma dívida nossa, né, que desde o início do ano nós estávamos buscando essa possibilidade, né, junto com o seu gabinete, para que nós conseguíssemos, né, fazer a entrega dessa medalha do Mérito Tamandaré. Uma medalha muito cara à nossa Marinha, né, que nós temos a honra de sempre, né, fazer, né, o reconhecimento daquelas pessoas que sempre ajudam, né, ajudam a Marinha a realizar as suas diversas tarefas e na consecução da sua missão. Então, senhor prefeito, foi um prazer muito grande, né, para mim aqui, como comandante do distrito, mas com certeza representando a Marinha do Brasil, né, fazer essa entrega ao senhor, né, dessa comenda. Né, muito, para mim, está sendo um motivo de muita alegria, né, poder levar isso ao senhor, um amigo da Marinha e que agora também tem no seu peito o Mérito Tamandaré. Um mérito, como eu disse, que a Marinha se sente muito orgulhosa, né, pois representa uma pessoa que muito fez pela Marinha e, acima de tudo, pelo Brasil do Brasil. Pela Marinha do Brasil e pelo nosso país. Né? Muito obrigado, então, ao senhor por dispor. Né? Sabemos que a agenda do senhor é muito grande, né, mas que o senhor abriu esse espaço para aqui estar, né, e poder nós realizarmos e abrilhantarmos esse evento. Muito obrigado, prefeito. Agora, falando sobre o outro evento, que seria os 200 anos da nossa Marinha no estado de Santa Catarina. Né? O nosso doutor Augusto já teceu diversos comentários, né, acerca do Instituto e já fez uma breve história. As minhas palavras, elas serão dirigidas na direção de agradecimento, né? Ao agradecimento a todos, né? A todos que fizeram parte e que conseguiram, né, desde o início do ano, desenvolver esforços para que agora estivéssemos aqui reunidos para comemorarmos esses 200 anos. Então, agradeço ao senhor, né, do Instituto Geográfico pela iniciativa, como o senhor citou, o nosso comandante Chara, né, que foi dentro do Instituto, mais uma pessoa que, né, da Marinha do Brasil, pois nós vamos para a reserva, mas continuamos sempre da Marinha. A Marinha sempre está dentro do nosso peito, do nosso coração. Então, não tenho dúvida que foi também muito importante a sua participação, né, da gente poder estar comemorando aqui esses 200 anos, porque a Marinha se sente muito feliz, né, de estar aqui nesse estado tão importante, um estado pujante, um estado onde tem atividades marítimas importantíssimas, e aonde existem atividades marítimas, da Marinha faz questão de estar presente, né? E o estado aqui, nós temos diversos portos, temos atividade pesqueira, ou seja, aonde percebemos que existe, né, como que se diz, uma percepção de mar, percepção de necessidade, né, de viver, né, de obter, né, e poder controlar todas essas possibilidades de desenvolvimento, né, junto ao mar, para a Marinha é muito importante. Então, eu agradeço, né, em nome do distrito, né, tudo que foi feito e essa possibilidade de estarmos hoje aqui nessa bela cidade para comemorarmos, né? Então, eu quero, para finalizar aqui as minhas palavras, né, reforçar a importância do mar na vida catarinense e dos laços dos catarinenses com a Marinha do Brasil, e o nosso ânimo para continuarmos a buscar um futuro que corresponda à nossa vocação e às potencialidades existentes. E aqui tem um marco interessante, porque essa é uma história, né, de 2 séculos. E aqui nós temos vários jovens aqui nossos, que hoje, né, estão aqui participando desse marco.
esses que serão aqui o futuro da nossa Marinha, jovens que ingressaram e que daqui a pouco estarão, né, se formando na escola de aprendizes, dando continuidade no trabalho da nossa Marinha, muitos aqui no nosso estado de Santa Catarina. Então, a todos e a todas, né, mais uma vez agradeço a presença de todos aqui, abrilhantando o evento, e, acima de tudo, ao nosso Instituto Geográfico, na pessoa do Dr. Augusto Zeferino. Muito obrigado. Convidamos as autoridades que compõem a mesa de honra a ocuparem os seus assentos na plateia. Convidamos a professora doutora Nelma Baldin para apresentar a sua conferência. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de cumprimentar ao Dr. César Augusto Zeferino, digno presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, também ao comandante do 5º Distrito Naval, e a comandante da Capitania dos Portos. E quero dizer da honra que sinto deste tão nobre convite para esta plateia tão seleta. Ao cumprimentar estas autoridades, eu gostaria de que todas as autoridades presentes sintam-se cumprimentadas e agradeço a presença de todos. Bem, não sei, está dando Bem, a minha fala refere-se intitulei a minha fala de A Marinha em Santa Catarina, 1817-2017, 200 anos. Antes, eu gostaria de perguntar, estão ouvindo bem? Está? A sensação que eu tenho é que dá eco. Bom, mas para falarmos na intendência da Marinha de Santa Catarina, que inicia em 1817, nós vamos ter que retroceder um pouco. Todo historiador gosta de retroceder, né? Mas não se preocupem, eu não vou até quando Jesus nasceu, eu vou ficar... pode passar. Eu vou ficar até 1750. Né? Vamos lá. Então, no século XVIII, vamos parar por ali. Tá? Como é que estava Portugal no século XVIII? No século XVIII, Portugal já não era mais o rei dos mares, como havia sido nos séculos anteriores. No século XIV, século XV, século XVI, século XVII, Portugal foi o rei dos mares. Do Atlântico Sul à China, foi domínio absoluto de Portugal.
Então, isto fez com que o governo português, a monarquia, se sentisse muito segura com a sua marinha. Porque, naquele momento, quem fazia o grande papel de divulgar Portugal era a marinha, né? O que acontece? Nesse meio tempo, ao longo desses séculos, as outras nações também desenvolveram as suas marinhas. E Portugal meio que ficou assim, dormindo nas glórias que havia conseguido nos séculos anteriores. Acontece que o século XVIII é um século completamente diferente dos séculos anteriores. No século XVIII, é o século que afloram revoluções sociais na Europa, coisa que não aflorava nos séculos anteriores, principalmente em função de ideias liberais que nasciam da França. Filósofos como Condorcet, Montesquieu, Rousseau, que espalhavam ideias sociais e que eram também ideias de liberdade. Então, era um século diferente, não é? O que acontece? Mas Portugal estava sentindo a concorrência da marinha das demais nações, mas não tomava nenhuma iniciativa. Meados do século XVIII, mais exatamente 1750, Marquês de Pombal assume como primeiro-ministro de Portugal. E o Marquês de Pombal, ele chega realmente dando assim um impacto, causando um impacto na monarquia portuguesa. E ele determina de fazer um sistema de governo mais centralizado. Porque o que estava ocorrendo? Com essas ideias de liberação, de liberalismo e tal, as colônias espanholas da América Espanhola apontavam sinais de movimentos de independência. E isto começou a preocupar Pombal, porque também esses ventos de independência começavam a soprar no Brasil. Então, uma das primeiras medidas que ele faz é centralizar o governo para a metrópole e outra medida importante, que ele disse, não, para o Brasil, que era, naquele momento, o grande fornecedor de Portugal, disse, não, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos centralizar mais ainda e vamos estabelecer um monopólio comercial no Brasil. Bom, então, o Brasil só podia comerciar via Portugal e só podia comercializar e plantar aquilo que Portugal determinasse. Isso começou a incomodar os grandes latifundiários brasileiros que estavam fazendo a produção de monoculturas, que era o que acontecia nesse período. Bem, então, Pombal estabelece uma série de mudanças que são, ao mesmo tempo que centralizadoras, para dar mais força à metrópole, também são inovadoras. E uma dessas inovações que ele vai fazer, então, é que ele percebe que na Marinha Portuguesa, naquele momento lá, né, não havia uma diferença do pessoal de guerra, do pessoal de combate, do pessoal naval, do pessoal de terra. Então, ele disse, não, vamos fazer uma mudança estrutural na Marinha Portuguesa. E ele já começa, então, fazendo essa mudança, fazendo uma reforma em duas frentes. A primeira frente, ele manteve a estrutura naval, que já havia, que era aquela marítima, que já vinha com tanto sucesso para Portugal, já era existente. Ele faz remodela, reforça e tal. E, além disto, ele cria uma nova estrutura, que é agora uma estrutura terrestre, que é uma estrutura destinada a fazer a construção, controle, manutenção e aprovisionamento das naus, que não havia isto.
Isso era feito em alto mar. Agora ele determina que seja feito uma estrutura no mar, né, em terra. De onde ele se baseia para fazer isto? O sistema espanhol, aqui na América Espanhola, havia determinado um sistema político, administrativo político, que ele chamava de intendências políticas. Intendência política, do intendente do sistema espanhol. Então, Pombal vai resgatar isso, vai buscar lá da Espanha, e ele diz, não, então vamos criar uma intendência da Marinha. Quer dizer, uma estrutura terrestre para a Marinha. Né? Bom, o que acontece? Então, nesse momento, o Brasil, como eu falei a vocês, era muito importante para Portugal no sentido de fornecer matérias, e também porque no século XVIII, como eu falei para vocês, já não é mais um século de descobertas, agora é um século de comércio marítimo, comércio. Então, toda a marinha portuguesa era destinada, neste século, a fazer comércio, principalmente com o Oriente. E como acontecia isto? As embarcações saíam, eu não tenho um mapa aqui, mas as embarcações saíam de Portugal, vinham até o porto de Salvador, abasteciam-se e depois seguiam rumo ao Oriente. E faziam vice-versa, vinham do Oriente, abasteciam-se em Salvador e seguiam para Portugal. Então, o Brasil era importante nesse sentido. Fornecer tudo o que os portugueses queriam e ser ponto de apoio logístico para as embarcações que seguiam para o Oriente. Como o vento do liberalismo estava soprando forte no Brasil também, e já tinha estava acontecendo a independência dos Estados Unidos da América, estava acontecendo uma série de revoltas na América Espanhola de independência, a Revolução Francesa estava em todo vapor. O Pombal determina assim, está na hora de ficar mais perto do Brasil. Então, ele pensa assim, não, está na hora de nós criarmos um sistema no Brasil que nos dê um controle maior. E ele resolve, então, criar um sistema de intendências. E aí ele vai criar esse sistema de intendências. Em 1770, ele cria o sistema de intendência no Porto de Salvador. É a primeira estrutura naval do Brasil. 1770, em Salvador. Depois, o que acontece? Em 1777, Pombal é destituído em Portugal. Mais adiante eu vou relatar um dos motivos dessa destituição, não vou entrar agora nisso. Mas ele é destituído, porém, o seu projeto de intendência de marinha, ele permanece sendo aplicado pelo governo português. Tanto que elas funcionam em Portugal, funcionam nas Índias, onde o comércio com Portugal é muito forte, a presença portuguesa, e na África, onde é muito mais forte até do que assim, muitas regiões do Brasil, muito mais regiões do que o próprio Brasil. Né? Bom, e quando percebem, então, em 1777, não tem mais Pombal, mas o governo português já está bem reestruturado, continua firme, e em 1796, o governo português decide criar uma outra intendência no Brasil, que é a segunda, que é a intendência do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele entende que, nesses 26 anos, de 1770 a 1796, nesse período, os espanhóis começaram a frequentar o litoral sul do Brasil. Tanto é que, em 1777, os espanhóis invadiram a ilha de Santa Catarina, em represália, né, à ocupação da província cisplatina. Também vou falar mais adiante isso. Então, o que acontece?
era objetivo, então, criar essas intendências para administrar os armazéns reais, o arsenal, e ainda executar funções de aprovisionamento e ajudar na administração, na administração central. Bom, então, o que acontece? No final do século XVIII, o Brasil tem, então, duas intendências, Salvador e Rio de Janeiro. Então, por que motivos se criou a Intendência da Marinha de Santa Catarina no século XIX? Qual o motivo para isso? Bom, vamos ver, então. No início do século XIX, muito rapidamente aqui, a situação política, econômica e social da capitania de Santa Catarina era muito lenta, era muito fraca, né? Nós tínhamos, assim, as nossas vilas eram muito pequenas, a não ser a vila capital, que era a vila de Nossa Senhora do Desterro, que era um pouco mais dinâmica. As demais, a não ser também São Francisco do Sul, Laguna e Lages, que poderiam ter um certo destaque, as demais, o desenvolvimento era muito lento. Mas, a partir de 1808, com a vinda da família real para o Brasil, que se instala no Rio de Janeiro, esse quadro muda. Muda porque a corte passa a se interessar pelo Sul. Quando ela começa a mostrar um certo interesse pelo Sul, dá um up, como nós dizemos hoje, né? Dá um impacto no porto do Desterro, que era assim, um porto muito calmo, né? Ele vai ter um impacto. Bom, vamos lá. Então, mas por que isto? Porque, a partir de 1816, Dom João VI decide reanexar a margem esquerda do Rio da Prata, que é a província cisplatina. Então, a corte portuguesa, na verdade, para fazer essa reanexação da província cisplatina, ela precisava de um apoio logístico e que ficasse muito bem localizado geograficamente entre os portos do Rio de Janeiro, Montevidéu e Buenos Aires, e que fosse no Brasil. Então, a corte fez todo um estudo, e o que era mais apropriado, geograficamente mais indicado, era, então, a ilha de Santa Catarina e o porto do Desterro. Desterro, então, foi escolhida para ser esse ponto de apoio, até porque o porto oferecia muita proteção para as naus que estavam viajando. Bem, eu só vou rapidinho mostrar por que esse interesse do governo português em ocupar a província cisplatina. Em 1680, quando era Dom Afonso VI, o rei de Portugal, o então governador do Rio de Janeiro e capitanias do Sul, porque todo o Sul era comandado sobre o Rio de Janeiro, ele vai com as suas tropas até o sul da parte de terra, por terra, e lá, bem de frente a Buenos Aires, de frente ao Rio da Prata, ele funda a vila da Colônia do Sacramento, garantindo, com essa fundação da vila, a possessão portuguesa até essa banda oriental do Uruguai. Evidentemente que, ao fazer este ato, digamos assim, provocou a ira dos espanhóis, que estavam lá do outro lado do rio, né? E isso levou a uma guerra entre Portugal e Espanha, né? Uma guerra que durou bastante tempo e que durou até 1777, já no governo
Rainha Dona Maria I, em Portugal. Bem, e Portugal nunca aceitou essa derrota, não é? E quando, então, no século XIX, a família real está no Brasil, o Dom João VI vê uma oportunidade de revanche, né, de retomar essa possessão, não é? E, então, a partir de 1816, ele inicia esse conflito, essa guerra, que foi uma guerra mesmo, né, com os espanhóis, para a reanexação da província cisplatina. Essa guerra ela durou de 1816 a 1823 com a Espanha, levando isso visando a reanexação. A partir de 1823, 1825, a Espanha retira-se da contenda e quem assume, então, agora é a Argentina, porque a Argentina ela tinha se tornado independente da Espanha em 1816, exatamente quando começa a guerra. E aí ela pleiteia, a Argentina, país independente, pleiteia anexar a província cisplatina às suas terras. E, então, a Argentina entra na guerra, e o Brasil, então, que já estava combalido, né, continua com a guerra com a Argentina, que vai durar até 1828, mas ainda tem contendas até mais ou menos 1830. E a campanha só finalizou com a intervenção do governo britânico a pedido da Argentina, né? E quem levou a melhor foi, então, o Uruguai, porque a Argentina pleiteava as terras, o Brasil pleiteava as terras, e os líderes uruguaios, principalmente Laveleja e Frutuoso Rivera, comandando os seus revolucionários uruguaios. Não, agora não é nem Brasil, nem Portugal, nem Argentina, agora é Uruguai. E bancaram isso e se tornou, então, a República Oriental do Uruguai. A Argentina não levou nada com isto, e o Brasil, o que lhe levou no acordo final da guerra foi que ficou, então, com a manutenção e o controle da região dos 7 povos das Missões, no Rio Grande do Sul, e a garantia da livre navegação pelos rios de todo o estuário do Prata. Bem, mas voltando lá, então. Bom, para que isso tudo acontecesse, tinha que ter um ponto de apoio, como falei. E o ponto de apoio escolhido foi Desterro, foi a ilha de Santa Catarina. Bem, o porto ele tinha, então, condições favoráveis para cobrir as necessidades da guerra. Bom, aí o que acontece? Em 1816 são iniciadas, então, as lutas. A guerra inicia em 1816. Em 19 de abril de 1817, um ato real extinguiu a provedoria da Real Fazenda da Capitania de Santa Catarina e, em seu lugar, criou a Junta de Administração e Arrecadação da Real Fazenda. Veja, antes era Provedoria de Administração, agora passa a ser Junta de Administração e Arrecadação. Eu só quero chamar a atenção desses termos, porque depois eu vou mostrar para vocês o quanto custou para a província de Santa Catarina essa guerra. Quem bancou, na verdade, nós somos realmente bravos, porque realmente bancamos todo isso. Depois eu vou mostrando ao longo da... Bom, então o que acontece? Em 24 de abril de 1817, o ato real cria a Casa da Intendência da Marinha de Santa Catarina e nomeia o seu primeiro intendente, que é, então, o capitão de fragata Miguel de Souza, naquele momento, capitão de fragata Miguel de Souza de Melo e Alvim, que parte imediatamente para assumir as suas funções. Parte imediatamente para Desterro, vem do Rio de Janeiro, para assumir as suas funções. Só que
Observem a data logo abaixo, 14 de dezembro de 1817. Ele é nomeado em abril de 1817. Quando ele chega no desterro, o João Vieira Tovar e Albuquerque, que era então o governador da capitania, simplesmente não sabia de nada. Eu li todos os documentos, todas as cartas que eles trocaram entre si. Assim, o Tovar e Albuquerque não sabia de nada. Isso tinha sido decidido lá na corte, e ele, governador da capitania, não sabia absolutamente nada. Então, quando chega o Melo e Alvim para assumir as suas funções, ele até fica uma situação meio embaraçosa, né? Porque ele não encontra respaldo no governador da capitania. E isso faz com que ele entre, apela à corte. Eu li todos os documentos que ele manda. Ele apela à corte que, por favor, a corte avise ao governador da capitania, porque senão ele não vai conseguir fazer absolutamente nada. Porque o governador não abriu as possibilidades para ele. Então, em 14 de dezembro de 1817, o rei enviou ao governador da capitania de Santa Catarina, João Vieira Tovar de Albuquerque, a cópia do documento real, dando-lhe ciência da criação da Casa da Intendência. Pode passar. Então, vocês vejam assim, que já começou com dificuldades. Não é? Bom, os primeiros meses foram assim, muito difíceis para Melo e Alvim, né? E ele teve que construir os armazéns, construir o arsenal, organizar toda a estrutura da Marinha, né? O corpo administrativo, todos os funcionários que precisava, tratar da instalação toda. Então, isso foi muito dificultoso. Além do que, a integração com os demais órgãos locais foi muito difícil, porque era quase que uma coisa caída de paraquedas. Além do que, a guerra já estava em andamento e não vinha recurso da corte, e a Marinha, a Intendência não tinha recursos próprios, e o governador da capitania se recusava a realmente dizer assim, eu não vou tirar dinheiro da capitania, que já não tem, para bancar uma coisa que eu nem sei. Né? Então, realmente, foi um tempo muito difícil para Melo e Alvim, para organizar essa estrutura da Intendência da Marinha em Santa Catarina. Bom, eu trouxe um pouquinho aqui. O Melo e Alvim, em 1817, era capitão de fragata, quando ele assume como intendente. E ele administrou a intendência até 1828, quando então ele foi substituído pelo segundo tenente da Marinha Nacional Imperial, José Maria Pinto, que já vinha executando atividades anteriormente como seu auxiliar. E mais tarde, após deixar o posto, em 1828, após deixar o posto de intendente, Melo e Alvim ascendeu ao posto de vice-almirante, né? É que eu não estou enxergando direito aqui, ascendeu ao posto de vice-almirante, e a pedido do imperador, ele é nomeado intendente da Marinha da Corte, e depois ministro dos negócios da Secretaria da Marinha. E a partir de 1828 a 1829, e a partir de 1830, Melo e Alvim voltou para a província de Santa Catarina, para o desterro, agora como presidente da província, porque ele veio também atendendo a um pedido do imperador. Também depois eu relato por que isso. Bem, então, a intendência de Santa Catarina, da Marinha, a estrutura naval da Marinha em Santa Catarina, ela foi criada nos moldes do Pombal, do século XVIII. Então, a estrutura era, digamos assim,
Estávamos no século XIX, né? Mas estava sendo criado um órgão com a estrutura do século XVIII. Né? Bem, isso aqui, a intendência catarinense estava ligada diretamente ao governo real e subordinada à intendência da Marinha da Corte e à Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha, sempre na Corte do Rio de Janeiro. Esses órgãos absorveram totalmente as funções e o desempenho da intendência. Né? Agora, vejam, eu só vou relatar para vocês o trâmite burocrático que era para chegar algum dinheiro ou alguma coisa, algum recurso para o intendente. A verba de manutenção era proveniente do Tesouro Público da Corte, via Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha. A remessa desses valores era feita pela Intendência da Marinha da Corte, que enviava à Junta da Real Fazenda de Santa Catarina, que era subordinada ao governador da capitania ou presidente da província. Essa verba, depois, ela era destinada à intendência, mas só ia para a intendência após o pague-se do governador da capitania ou do presidente da província. Isso demorava um ano e pouco, era um trabalho muito grande, muito difícil. Bem, o que acontece nesse meio tempo? Em 1822, Dom Pedro I grita lá a independência do Brasil de Portugal. Tá? Ora, o governador da capitania de Santa Catarina era português, ligado ao governo de Portugal. Em 1822, a independência, ele deixa de ser de bons grados a Dom Pedro I. Não é? Então, nós ficamos aqui no nosso estado, nós ficamos um interregno, né, meio acéfalos, né, até que se cria um governo provisório, que foi chamado de Junta Governativa Catarinense, né, que governou até 1824, quando acontece a primeira Constituinte. Né. Após a Constituição de 1824, dá uma nova mudança, uma nova estrutura administrativa no Brasil. Não é? E, então, o que era antes capitania, e tinha governador da capitania, agora passa a ser província e tem presidente da província. E o primeiro presidente da província de Santa Catarina, então, é João Antônio Rodrigues de Carvalho, que também que ele governou, ele não governava sozinho. Foi criado um conselho provincial e o intendente da Marinha era parte deste conselho. Tá? Bem, os primeiros presidentes governaram com muita dificuldade também, né? E após 1824 também, a Vila do Desterro, ela foi elevada à categoria de cidade. Né? Bom, eu vou relatar aqui uma situação rapidinha que aconteceu. Eu resumi aqui, eram muitos documentos, mas eu resumi aqui para os senhores terem uma ideia do que acontecia, assim, por alto. Né? Bem, em 1827, o marinheiro Antônio José Dias, da escuna de guerra Leopoldina, que partiu para o Rio da Prata, permaneceu no Desterro para tratamento de saúde. O presidente da província, então, requisitou-o como soldado do batalhão de expedicionários, a cargo da província. Melo Alvim, que era o intendente, contestou a requisição, alegando que o mesmo pertencia à Marinha de Guerra. A questão quase chegou a vias de fato e o processo foi levado à instância da corte. Somente depois de sindicância da corte, o marinheiro foi devolvido à intendência da Marinha. Então, só para mostrar que realmente não era fácil a tramitação. Né? Bem, a intendência da Marinha em Santa Catarina, ela teve uma série de atribuições.
Então, ela teve uma série de atribuições que eram regulares, específicas e extra-regulamentares. Pode passar? Entre as regulamentares, ela tinha a atribuição do arsenal da Marinha, que era composto de estaleiros, armazéns do arsenal, órgão de controle, transportes marítimos, controle das embarcações, matrícula e fiscalização das embarcações mercantes, arrecadação e armazenamento de objetos, administração dos cortes reais, das madeiras reais. O arsenal da Marinha, então, em 1818, quando ele foi construído, finalizou a construção, era onde se fazia a escrituração e a inspeção das embarcações, tanto de guerra quanto comerciais, né? Auxiliava também no aquartelamento de tropas. E os estaleiros eram trabalho de construções, reparos, manutenção e abastecimento das embarcações. E à medida que as operações navais no Prata se intensificavam, mais aumentava o movimento no porto do Desterro. E, à medida que essas embarcações vinham mais avariadas, mais ainda dificultava o trabalho. Não é? Os mantimentos, os gêneros, esse era um outro problema, porque cabia à intendência abastecer as embarcações de gêneros, de roupas, lenha, remédios curativos para os hospitais, o Hospital Militar, tanto de Montevidéu quanto o daqui da Vila do Desterro. Isso ou vinha da corte, que vinha com muito atraso e vinha sempre muito menos do que era solicitado, ou era comprado dos comerciantes aqui da vila. Só que os comerciantes, como sabiam que o pagamento vinha da corte e que não vinha tão facilmente, eles aumentavam muito o preço. Então, isso só poderia acontecer só em extrema necessidade, porque era demais, né? Então, isso tudo, mas, apesar das dificuldades, foi muito alto o número de embarcações atendidas. De 1825 a 1829, aqui não está, houve um fluxo de 50 a 80 embarcações, entrada e saída, por ano. Era uma média. Então, era muito alto o atendimento. Não é? Bom, a Intendência da Marinha tinha 7 armazéns aqui na vila do Desterro. E os tamanhos eram regulares, não eram pequenos, e eles eram distribuídos por classes de gêneros de artigos. Então, por exemplo, 3 eram destinados a apetrechos exclusivamente de guerra. 2 deles ficavam na ilha e um ficava no estreito. Outros 4, um era para tábuas e madeiras, outros para guardar os escaleres, com ferramentas, e o outro que ficava no centro, então, era para os estoques de abastecimento. Também coube à Intendência da Marinha a administração dos cortes das madeiras reais. Eu vou andar mais rapidinho aqui, porque tem ainda bastante coisa que eu acho que é interessante para as pessoas conhecerem. Vou rapidinho aqui. Bom, então, cabia também à Intendência administrar os cortes das madeiras de lei, porque as madeiras de lei eram propriedade real. Mesmo que fossem terras particulares, os particulares podiam cortá-las, mas vendê-las para o governo, não poderiam utilizá-las. Essas madeiras se destinavam para a construção e reparo de embarcações, construção de obras públicas e tal. Bom, de 1826 a 1829 foi o auge do desmatamento, tanto na ilha quanto nas regiões, nas proximidades da ilha. Ou seja, acabou-se... Quando em 1830 não havia mais madeira de lei na província de Santa Catarina para ser cortado. Isso em 1830. Tanto é que
em 1831, a corte decide extinguir o corte de madeira, porque o que havia ainda de madeira de lei, que poderia ser cortado, era muito longe, em territórios muito distantes, e isso causaria uma despesa muito grande. Bom, desculpe. A partir de 1833, então, até início do século XX, a madeira passou a ser explorada, então, por particulares e se tornou uma atividade importante para o desenvolvimento da província. Desculpe. Bom, aqui o Trapiche Miramar, uma foto de 1930, feito com a madeira de lei da ilha. Aqui, em 1960, já ele não mais de madeira, mas construído em alvenaria. Ai, meu Deus, desculpe. Bom, mas especificamente a intendência, ela foi criada para servir de apoio logístico para a Guerra da Cisplatina. Esse foi o foco da intendência. E ela, então, garantiu esse apoio logístico para a Armada durante as investidas da guerra e, na verdade, a intendência assegurou o acontecer da campanha Cisplatina. Porque, se não fosse realmente o apoio firme da intendência e dos seus intendentes, realmente a campanha teria sido um grande fracasso para a coroa portuguesa. Foi melhor graças a esse apoio da intendência. Tá? Bom, a campanha da Cisplatina, então, ela foi um desafio à intendência da Marinha e também à capitania e à província de Santa Catarina, porque muitos dos recursos saíram da própria província. E isso vai prejudicar o desenvolvimento da província em relação às demais províncias do país. Porque as outras províncias não tiveram esta despesa que teve Santa Catarina. E isso, se de um lado, isso vem acarretar em prejuízo para a província. Aqui, uma imagem do aprisionamento do corsário argentino Congresso, que se deu em 1827. Bom, as embarcações, elas eram abastecidas aqui no porto, né? Então, eu vou também relatar um fato que é bem interessante, tem muito a ver com o andamento da guerra. Em 1828, a escuna Bela Maria, comandada pelo então jovem tenente Joaquim Maria Lisboa, futuro almirante Marquês de Tamandaré, partiu em direção ao palco da guerra, uma vez que fora abastecida pela Intendência da Marinha no porto da Vila do Desterro. Na altura de Arreguituiú, no Uruguai, ao cruzar com a nau argentina 8 de fevereiro, a escuna Bela Maria acossou-a, levando-a à derrota. Aqui, então, duas imagens do combate do Arreguituiú, né? E a Bela Maria, então, com a bandeira do Império, derrotando a 8 de fevereiro a nau argentina. Bem, além disso, a intendência ainda teve que administrar toda a questão das armações de pesca de baleia. Pode passar, por favor. Bom, rapidamente vou falar isto. No século XVIII, toda a exploração da pesca da baleia aqui em Santa Catarina era feita por particulares, que eram arrendatários, porque a propriedade real disto era a coroa. Então, eles arrendavam a atividade da pesca, eles tinham a obrigação de construir
todo o equipamento das armações, e todo esse equipamento, tudo isso ficava como propriedade da corte, embora o resultado da pesca fosse dos arrendatários. E eles vendiam o resultado da pesca, principalmente o óleo de baleia. Né? Bem, o período áureo da pesca foi de 1765 até 1790. No final do século XVIII, os contratantes nacionais eles não queriam investir na atividade e passaram a sofrer concorrência dos baleeiros americanos, dos baleeiros ingleses, que vinham com equipamentos mais modernos, mais potentes, e então isso causava, digamos assim, muito mais prejuízo para os arrendatários locais do que lucro, porque eles perdiam a pesca. Além do que, a pesca era extremamente cruel, era uma atividade extremamente cruel, e os cetáceos eram sensíveis e começaram a deixar de comparecer, de frequentar. Não é? Primeiro, assustaram-se com os equipamentos estrangeiros, que vinham muito potentes, e segundo, pela crueldade mesmo da atividade. Então, a ausência dos cetáceos afugentados passou a ser cada vez mais constante, e no século XIX, a pesca da baleia caíra em extinção em Santa Catarina. O que acontece? Quando a corte toma conhecimento disto, ela se apropria, então, dos equipamentos, que já era do contrato, que os equipamentos ficariam como propriedade real, e determina que a Intendência da Marinha resgate essa atividade. Que o intendente faça esse esforço de resgatar essa atividade. Então, ele vai tentar reerguer isto, mas ele não vai ter sucesso, porque ninguém mais quer. Ele tem que arrendar para procurar novos particulares, e as pessoas não querem mais investir, porque não tem mais baleias para pescar. Né? Então, as armações que ficaram sob propriedade da coroa foi armação de pesca, então, Nossa Senhora da Piedade, em Governador Celso Ramos, Lagoinha, na ilha de Santa Catarina, Itapocuruí, em Penha, né, Itajaí, com suplemento na Ilha da Graça, em São Francisco do Sul, Garopaba, que tinha um suplemento em Imbituba. Bom, essas armações, então, não renderam, esse trabalho foi só um trabalho a mais para a intendência, não teve resultados positivos. Né? E a última pesca que aconteceu em Santa Catarina, então, foi em 1831, a derradeira, a finalização, na Armação da Piedade, onde investiram 8 lanchas baleeiras, vários instrumentos, e o resultado da pesca foi ínfimo, não supriu o gasto com o preparo. Tá. Bom, a intendência também foi responsável, desculpem, pelo recebimento de colônias de imigrantes, além de tudo, né? Porque isso tudo corria paralelo. Corria a guerra, corria a corte de árvores, corria pesca de baleia, corria recebimento de imigrantes, era tudo paralelo. Bom, esses imigrantes, o que acontece? Em 1816, mais ou menos, o governador da capitania, ele decide que aquela região da Enseada da Garoupa, Porto Belo, hoje Porto Belo, Bombinhas, era uma área muito abandonada, terras devolutas do Estado, e muito procurada
por corsários ingleses, argentinos. E, então, corria-se um risco de perder essa região. Então, ele entende que tem que instalar ali uma colônia de imigrantes para garantir a segurança da região. Decide, então, que tem que trazer imigrantes portugueses, tendo em vista que é uma região de pesca e os imigrantes portugueses eram dedicados à pesca. Então, ele entra em contato com a intendência, e o intendente define os lotes, vê quais são os lotes que são possíveis para a implantação desta colônia. E, em 1818, chegam, então, os imigrantes da ilha de Nova Ericeira, em Portugal, e são levados, então, para essa região, e ali, então, fundam a colônia Nova Ericeira. Essa Nova Ericeira, ela fundada, então, de 1819 a 1824. Essa colônia se desenvolveu muito lentamente e hoje é o município de Porto Belo. Né? Também, então, a origem da Intendência da Marinha. Uma outra questão muito importante que acontece também aqui é que, em 1828, o Intendente da Marinha é designado para receber a primeira leva de imigrantes alemães que vêm para Santa Catarina. E, quando eles chegam, esses alemães, não há nada preparado para eles. E eles saem da Alemanha, achando que, quando vão chegar aqui, encontrarão já toda a infraestrutura preparada. Mas não há nada. E o intendente, então, o que faz? Diz, bom, então vou enviá-los para a Armação da Lagoinha. E lá eles fiquem aquartelados lá, até que a gente tome alguma decisão. E isso revoltou muito os imigrantes. Não é? E lá ficaram eles aquartelados nos armazéns da Intendência da Armação da Lagoinha. E, nesse meio tempo, então, o intendente começa a fazer gestões junto ao presidente da província para onde colocar esses imigrantes. E ele tem uma decisão: eu vou colocar esses imigrantes nessa região onde eu estou já batalhando desde 1790, a abertura da estrada que ligasse o Desterro a Lages. A estrada saía de São José, da Terra Firme, mas Desterro ligava por mar a São José. E ele decide, então, que lá no meio do mato ele vai colocar esses imigrantes alemães. Os imigrantes não aceitam, porque acham que aquela é uma região longe de porto, longe de mar, longe de onde eles possam fazer a distribuição da produção. E lá, mato cerrado, não há como, entendem que lá não vão conseguir produzir muita coisa. Então, ficam revoltados, é uma revolta grande que dá. E outro motivo de revolta deles é que essa estrada que estava sendo, essa picada, esse caminho que estava sendo ligado para ligar lá, Desterro a Lages, que parece que até hoje ainda não está bem finalizado, o que acontece? Estava sendo construída pelos ex-escravos do corte de madeira e ex-escravos das armações da pesca de baleia. E os imigrantes temiam essa relação muito próxima, que houvesse conflitos com esses trabalhadores. Além do que, essa área era a área dos índios botocudos, eram lá que eles moravam, era a terra deles. Então, incluir ali imigrantes que vão construir uma colônia e expulsá-los dali, era um outro motivo de temor dos imigrantes. Então, o local, a estrada e o enfrentamento com os índios. Não é? Bom, o que acontece é que começa a haver um grande conflito
começa a haver um grande conflito com a intendência e o presidente da província, e decide, então, e isso se alonga, Dom Pedro I resolve entrar na questão e vai até Melo Alvim e diz, olha, por favor, volte para Santa Catarina, eu te vou nomear presidente da província, vou destituir o presidente que está lá, e você resolva diplomaticamente essa questão com os imigrantes. E, então, Melo Alvim retorna, em 1830, a Santa Catarina, como presidente da província, faz a gestão com os imigrantes que estavam na Lagoinha. Eles concordam em se dirigir para o local onde havia sido destinado. E lá, então... não, volta um pouquinho, por favor. E lá, então, ele vai fundar a primeira colônia de imigrantes alemães em Santa Catarina, que é hoje São Pedro de Alcântara. Né? Pode continuar? Bem, isso tudo aconteceu paralelamente, como eu falei a vocês. Né? E, claro, que como era muita coisa para a Marinha executar, para a intendência da Marinha executar, muitas das atividades do arsenal atrasavam. Não finalizavam totalmente, sempre ocorria atrasos. Então, nessa trajetória, esses atrasos que havia por falta de recursos pecuniários, porque a corte não enviava, ou falta de mantimentos mesmo, que também não vinha da corte. O que acontece? As reclamações dos comandantes das embarcações eram constantes. E eles reclamavam tanto para o presidente da província, quanto para a intendência da Marinha da Corte. Faziam reclamações da intendência da Marinha de Santa Catarina. Já fazia, com perdão do termo chulo, né? Mas fazia das tripas coração para levar essas atividades avante. Né? Então, a imagem da intendência, nesse sentido, ia ficando um pouco queimada, digamos assim, localmente, porque sempre houve conflitos com os governadores da capitania e presidentes da província, mas também na corte. Mas diga-se de passagem que os problemas sempre foram burocráticos em função de falta de recursos. Bem, aqui o último combate da nau da Armada Real na campanha Cisplatina, que foi em agosto de 1828, o aprisionamento do corsário argentino, governador do Rego, pela Real Corveta Bertioga. Vamos lá? Isso foi em agosto de 1828. Em novembro de 1828, após a vitória da Bertioga, então, atracou no porto do Desterro, isso é muito importante para a história do Desterro, da história de Florianópolis, atracou no porto do Desterro a escuna argentina Sarandi, totalmente avariada. Ela trazia a proposta da paz. Quer dizer, a Argentina entrava, mandava a escuna pedindo a paz. Né? Então, coube à intendência o reparo, né? Bancado pela fazenda da província, e, a partir de 1829, então, a intendência da Marinha de Santa Catarina passou a apresentar uma drástica diminuição no atendimento das embarcações vindas do Prata, e também não vinham mais da corte em direção ao Prata. Reduzira-se, portanto, o movimento no porto. Em fins de 1831, encerraram-se totalmente os movimentos da campanha Cisplatina, e as atividades atribuídas à intendência da Marinha também ficaram paralisadas. Nesse período, o Brasil passava por conturbações políticas, e não mais havia motivos nem interesse da corte em manter a intendência da Marinha de Santa Catarina. E, em 15 de fevereiro de 1832, encerraram-se definitivamente as atividades da intendência da Marinha em Santa Catarina. E, então, vejam, foram 16 anos de campanha. Não é? E, se de um lado a guerra, que primeira fase, 1816 a 23, depois de 25 a 28, movimentou o porto do Desterro, por outro lado, acarretou sérias e volumosas despesas para a província de Santa Catarina. Né? E outros fatores também interferiram nesse meio tempo no desenvolvimento da província.
né? As mudanças político-administrativas da independência de Portugal, em 1822, o prolongamento do conflito com a Argentina, em 1825, os distúrbios da abdicação de Dom Pedro I, em 1831, né? E depois que continuaram na regência, né? As repercussões da Revolução Farroupilha, que mesmo tendo sido de 1835 a 1845, atingiram em cheio a província de Santa Catarina, né? Então, isso tudo acumulou muita dificuldade no desenvolvimento, que foi muito lento, né? Bem, mas vamos voltar à nossa Marinha, né? Em 1832, então, findaram-se as atividades da intendência, né? Mas a atividade da intendência acabou, mas não a atividade marítima, porque o porto do Desterro continuou. Não é? Então, os trabalhos marítimos comerciais continuaram, não mais sob a intendência, mas sob a fazenda da província. Essa repartição absorveu todos os equipamentos e utensílios da extinta intendência. Isso durou até 1845. Em 14 de agosto de 1845, já sob Dom Pedro II, já tinha dado a maioridade a Dom Pedro II, né? Foi criada na cidade do Desterro a Capitania dos Portos de Santa Catarina. Essa nova estrutura absorveu a estrutura naval já existente e manteve-se ao longo de todo o século XIX. Já no século XX, 31 de agosto de 1942, já sob Getúlio Vargas, o Brasil recebeu uma nova ordenação naval. O país foi dividido em 6 distritos navais. Em 8 de agosto, por decisão de 1946, por decisão do Ministério da Marinha, instalou-se o 5º Distrito Naval em São Francisco do Sul, Santa Catarina, com jurisdição nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. No mesmo ano, 1946, por questões políticas e de estratégia logística, o 5º Distrito Naval foi transferido de São Francisco do Sul para a capital, do agora estado de Santa Catarina, né, e para a cidade de Florianópolis, a antiga Desterro, né. Mas o porto da antiga Desterro, ele existia, né, mas com o tempo ele caiu no descuido, deixou de receber manutenção, deixou de ser utilizado, assoreou, os equipamentos perderam-se e fechou. Né? Vaticinou-se assim, infelizmente, né, o fim da movimentação marítima na ilha de Santa Catarina. E não tendo mais o porquê manter a estrutura marítima na ilha de Santa Catarina, em 1983, o 5º Distrito Naval foi transferido de Florianópolis para a cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Bem, aqui as minhas referências, né? E também eu quero fazer um agradecimento especial na pessoa do professor Dr. Augusto César Zeferino, agradecer a todo o Instituto Histórico Geográfico, agradecer à Capitania dos Portos de Florianópolis e um agradecimento especial ao comandante Ronaldo Chara, que foi realmente um grande incentivador para que eu aqui hoje estivesse. Como nós somos do mar, como nós estamos falando do mar, como nós temos a ver com o mar, e como nós temos a ver com Portugal, que Portugal tem a ver com o mar, eu pediria licença para declamar uma poesiazinha em homenagem ao mar, se os senhores ainda me permitem. É curtinha. Pode ser? Não, pode virar lá. Então, eu vou declamar Mar Português, de Fernando Pessoa, que foi publicado em Lisboa, em 1934. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena
Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, muito obrigada pela atenção. Solicito a doutora Nelma... Desculpa se me alonguei um pouco. Solicito a doutora Nelma que permaneça no palco e convido o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina para proceder à entrega de um certificado, a doutora Nelma Baldin. Convidamos a senhora Sandra Gomes para proceder à entrega de flores à doutora Nelma Baldin. Será realizada a entrega da insígnia do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina pelo Dr. Augusto César Zeferino ao vice-almirante Vitor Cardoso Gomes, comandante do 5º Distrito Naval. Será realizada a entrega de uma panóplia pelo vice-almirante Vitor Cardoso Gomes ao Dr. Augusto César Zeferino. O presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, Dr. Augusto César Zeferino, fará o encerramento desta sessão solene. Uma boa noite agora, já não é mais boa tarde. Ficamos extremamente felizes em vê-los todos aqui, agradecer a todos os presentes, e, em especial, a participação do 5º Distrito Naval, na pessoa de seu comandante, o almirante Cardoso, e as demais autoridades todas já citadas aqui. Dizer que o Instituto continua crendo na gente catarinense
e crendo nas instituições que insistem na sua qualidade e na sua permanência como ente incluso nesta nação brasileira. Muito obrigado e uma boa noite. Será realizado um intervalo de 10 minutos para permitir a preparação da banda do Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande.